Tudo bem, Adilson? Boa tarde. Boa tarde. A informação que a gente teve aí, Você é ligeiro, você já dá a escalação antes. Ah, eu vou até te seguir, cara. Perdão, desculpa a brincadeira. que você está com alguns problemas aí com relação a desconforto muscular, sequência de jogos. Como está a sua montagem para o time de sábado, tendo essas preocupações também? Elas existem, não é só aqui. A gente tem conversado com vários treinadores, em função da maratona, da sequência, do tempo de recuperação, do número de dias, né, o intervalo dos jogos. A gente tem que destacar o que nós estamos fazendo. A gente tem empregado nos jogos uma intensidade, estamos correndo aí 110, 115, 120, dando vários sprints de alta intensidade que nos deixa orgulhosos, que é o caminho do que se joga no futebol mundial, né, que todo mundo pede. E a entrega deles, e aí vai ter lesão, vai ter desconforto, vai machucar, vai sentir, vai ter a sobrecarga. E aí nós temos que, como eu fiz recentemente, colocando o Caprini de falso 9, às vezes eu peço pro Coutinho segurar um pouquinho na direita, peço pro Coutinho ir pro meio, eu trouxe o GG um pouquinho para trás. Às vezes as pessoas não entendem, né, o porquê disto. O lado mais forte, aonde vai te atacar mais, quem vai sobrecarregar. Às vezes entra um Miranda para cumprir e aliviar determinado jogador que está sendo explorado. Vamos lá dar o exemplo do Guarani, né? Aqui para ser bem específico, um corredor que eles fizeram. Aí entra feeling, entra conversa, entra sensibilidade nossa, entra controle do treino, dá atenção para quem precisa treinar. Às vezes a viagem você já é um treino, e com a experiência que você tem, você pega o Germano e pergunta para ele, né, que o Germano tem PhD em Série B, né, Germano? Aí você pergunta em relação ao desgaste, aos jogos. Então, hoje não precisa. Então, eu tô cercado aí de pessoas capacitadas, competentes. Tem o professor Antônio Carlos, tem o Clóvis na fisiologia, tem o Joãozinho, tem o Germano que eu acabei de citar, tem o PC Guzmão, tem o João na preparação, o Ciro, o Wagner, enfim. A gente escuta todo mundo, até o Índio, né? Fumaça, como é que tá com dor, tá sentindo. Eu trabalho assim. Então eu tenho a minha a equipe na minha cabeça, eu tenho onde que eu acho que é possível levar vantagem, ter os devidos cuidados, onde eu acho que tem que jogar, mas eu também tenho que relevar e prestar atenção nessas coisas. E ainda diante de tudo isso, você pensa em preservar também alguns atletas para numa sequência de jogos desgastantes perder alguns atletas por um tempo maior? Ela é complicada, né? Essa pergunta, às vezes você pensa em preservar, mas eu tô atrás dos 3 pontos. Sempre. Eu trabalho para vencer. Claro, eu tenho que sentir o jogo, e às vezes você vai em busca lá de um pontinho. Mas nós temos que pensar jogo a jogo, colocar aqueles que estão melhores. Claro, o risco de você perder um atleta 5, 6, 7 rodadas é pior, né? Do que deixar ele de fora uma rodada. Isso a gente coloca na balança assim. Então, mas eu vou entrar lá no teu, como é que fala? Instagram, e aí eu vou ver o que vai vir a ficha lá, se é ligeiro, e aí eu vou mais ou menos na tua, tá bom? Desculpa a brincadeira. Melhor não? Não, mas ele tem uns informantes, isso é da KGB, ó. FBI. Isso aí tem os amigos dos Estados Unidos, isso aí é ligeira. Estão copiando um chip do meu drone, não é possível, cara. Vamos. Ô Adilson, voltando ao jogo da terça-feira, você tirou o Vilar lá no final e colocou o Denilson. O Vilar sentiu alguma coisa porque eu não estava lá, mas a impressão da imagem da TV é que ele não saiu muito satisfeito quando ele foi substituído. Ele sentiu alguma coisa ou você pensou em algo naquele final de jogo? Olha, é até engraçado isso, né? Porque eu revendo o jogo com a imagem aberta que a gente tem, e o Ciro no banco
e o próprio Índio, acho, Sírio e o Índio, o próprio doutor, observaram algumas situações, alguns lances, que ele saiu já dando uma esticada e uma puxada. E eu não prestei atenção nisso. E daí ele falou, ó, Adilson, é melhor dar uma segurada no Vilar, melhor dar uma segurada no Vilar. E aí eu troquei. E aí eu vi que ele saiu chateado. E agora, hoje, aí nós mostramos, né? A própria imagem, né? De um esforço que ele faz. Então, você fica preocupado em perder o atleta. Que entrou e entrou bem, está crescendo, tem a minha confiança, ganhou a confiança dos demais. E às vezes é bom o atleta sair bravo, né? Ele demonstra ali que ele quer vencer, que ele quer ajudar, que ele quer crescer. Não está bravo comigo, pessoa. Então, eu gostei muito do comportamento dele. Ele queria vencer o jogo. Às vezes ele está bravo com o jogo também. Não vamos aqui ficar vendo minhoca e fantasma, né? Então, conversei, falei tranquilamente ali, cumprimentei ele, falei agora há pouco com ele, vamos, tem algumas coisas que a gente quer que cresça, melhore, mas eu estou muito satisfeito com o rendimento dele. Então, foi mais para a gente ter os três, dar liberdade para Dudu, dar liberdade para Johnny, para Miranda, para Matheus, GG e Caprini por dentro, para processo de criação. E tivemos algumas oportunidades lá que poderíamos ter tido uma sorte melhor. Ô Adilson, você citou o Caprini talvez tenha sido o principal jogador do Londrina até aqui no campeonato, né? Tem tido uma regularidade e o torcedor ficou muito preocupado com a atuação dele na terça-feira, enfim, que ele não conseguiu atuar na média de jogos anteriores, principalmente jogos aqui no Estádio do Café. Você entende que são circunstâncias do jogo ou essa questão física para o Caprini faz muita diferença e ele sentiu um pouco dessa situação? Não vou defender o Caprini, mas ela não chegou. Nós erramos passes demais. Então, um detalhe. Às vezes o adversário também com dois, como eles trabalhavam uma linha de 4, com os dois no meio, com os dois abertos, o Campaz às vezes encostando no Diego, eles também tinham dois bons marcadores. E vocês começam a elogiar o Caprini, o que vai acontecer? Ele não deixa a bola entrar nele. Então a gente errou alguns passes que não poderíamos ter errado. Aí entra no processo de construção. E com a entrada do Alan, GG, eu adiantando o Johnny e o João, eu teria superioridade nesse setor. E essa bola tinha que chegar um pouquinho melhor. Só que não chegou. Cobramos hoje. Gilson. Oi. Foram 4 jogos até aqui contra os chamados grandes dessa Série B, né? Sim. E 4 derrotas. Sim. Contra o Bahia, o Londrina, quando acordou, já estava perdendo o jogo e ficou difícil recuperar. Mas fez 3 bons jogos, né? Principalmente contra o Vasco da Gama, competiu muito contra o Cruzeiro e nesse jogo de terça contra o Grêmio também. O empate poderia ter acontecido, Sim. Até a vitória do time poderia, né, ter acontecido. São jogos que lá atrás, antes do campeonato começar, já dá para ter um relaxamento e pensar que vai perder ponto? Ou seja, esse campeonato do Londrina, aquele sonho que você tem, permite perder esses jogos contra os grandes? Nem no sonho eu gosto de perder. Nem no sonho. O Bahia, 7 minutos, 2 erros, 2-0. Aí é um time mais leve, um bom time. Bem treinado pelo Guto, que acabou perdendo o emprego recentemente. Mas eu gostei do time, um time mais leve. Um 4-2-3-1, Daniel, muito bom jogador. E que nós erramos, tá? Temos a chance de, no segundo turno, recuperar e mostrar que não é aquele Londrina. Cruzeiro, um jogo bem consciente, bem definido. E o Cruzeiro com mudanças, né? Que trabalhava com a linha de 4, fez uma linha de 3 e tirou minha profundidade, né? Com Coutinho e Gabriel, o próprio Miranda. E fizemos um jogo bem equilibrado, bem consciente e um erro. E o jogo do Vasco, eu acho que a gente foi superior ao Vasco. Criamos mais. E ontem também jogamos de igual para igual. Então, assim, não precisa ter medo de ninguém. Tem que jogar bola.
Sempre prezei, sempre orientei, sempre passei, passo confiança, passo para que tenham personalidade, que desfrutem, joguem, sem a bola cumpram, tenham atenção, marquem, façam um jogo leal. Então, é o que nós estamos vendo. Eu estou chateado que a parte do meu sonho aí, a gente era para estar com uma pontuação maior. Mas o objetivo continua e vamos em busca dele. E contra o CSA? Claro que existe sempre a teórica, né? Obrigação de vencer. Para mim não existe obrigação de ninguém vencer, isso não entra em campo. Mas é um duelo que já foi dito aqui. De um adversário que está mais próximo do Londrina, um duelo ali que é importante, né? E principalmente em caso onde o Londrina tem os principais pontos. É um jogo Como você espera enfrentar a equipe do CSA? Um jogo duro, difícil, temos que jogar, tem jogadores experientes, jogadores que jogaram em grandes equipes, que têm capacidade, bem treinado lá pelo Alberto, tem uma maneira de trabalhar. O Alberto recentemente aí veio observar a vitória nossa de 1-0 contra o Atlético Paranaense, depois nós fizemos um jogo lá na Arena, ele já conhece grande parte do nosso elenco, do que nós trabalhamos, do que nós pensamos. Então, eu conversei com o Alberto quando ele estava no Palmeiras, ele tem uma linha e um pensamento e gosta de alguns treinadores italianos, então eu também sei mais ou menos o comportamento da sua equipe. Então, é um jogo duro, difícil e que nós vamos, dentro daquilo que nós imaginamos, fazer um jogo bem competitivo para ser bem objetivo e vencer o jogo. Essa é a nossa intenção. Wilson, boa tarde. Tarde. Te preocupa de alguma forma? Acredito que sim, né? O time sofreu gols quase em todos os jogos, né? Só um jogo só que acabou sendo vazado. Isso é uma coisa que você tem trabalhado? De que forma trabalhar isso, né? Tem certo que tem jogos que não tem como cuidar do imponderável, vamos dizer assim, mas como você tem trabalhado isso para tentar minimizar ao máximo? Você fala, explica, mostra. Por exemplo, vamos lá para a proposta do jogo do Grêmio, o último. A intenção era atrair, recuar, usar o goleiro, desgastar o Diego Souza, desgastar o Campaz, né? Trabalhar, rodar essa bola, não ter pressa, ter paciência. Por quê? O Grêmio teria que sair, teria que abrir, teria que se expor. Então, aí você sofre o gol, daí você faz o que você trabalhou. Então, a gente lamenta, quer dizer, mais um erro, né? Um erro de um passe, um erro numa lateral, um erro no encurtamento, um erro numa metida de bola. Tá? Aí tem o mérito do Diego, né? Mas não podia nem chegar no Diego. É assim que eu vejo. Então, eu acho que nós temos errado demais e contribuído para que os gols saiam. Nossa culpa, nós. Então, tenho mostrado, tenho falado, a gente precisa estar todo dia, isso aí é uma correção, isso aí até a 38ª rodada vai acontecer, faz parte do jogo. E agora você está encarando uma maratona já, né? Sim. Terça já joga sábado, depois tem 3 Terça. jogos fora, 2 seguidos da semana que vem, nem volta para Londrina. Como que trabalha em cima disso, Adilson, para aproveitar o período ao máximo que você não vai ter praticamente em campo, né? Como você pretende trabalhar nesse período e como lidar com isso? Agora é a viagem, é repouso, é alimentação, é descanso, é vídeo, é correção, é conversa, é aspecto tático, é o feeling, é o abraço, né? É ali a convivência diária para colocar aqueles que estejam inteiros e nos entregue aquilo que a gente acha que é importante para o jogo. Boa tarde, Deus. Boa tarde. Lógico que você não vai escalar o time aqui, né? Vai, daqui a pouco sai no site Vai aí. conferir depois. Mas eu percebo que você, mesmo não querendo, você vai ser obrigado a mexer na equipe naquilo que Sim. a gente tem observado no desgaste. Sim. Isso de alguma forma chega a te preocupar e aí você pensa em quantas mudanças aproximadamente? Posso dar canja ali, quantas mudanças. Não, eu tenho que olhar. Hoje teve a revisão, tá? Começou ontem lá, né, em Porto Alegre. Tem a revisão, tem lá
eu trabalho lá na musculação com o João, tem um processo de recuperação, eu tenho um trabalho amanhã, eu tenho até o sábado para me definir. Então aí tem um aquecimento, como foi no jogo do Grêmio. O Tinho, o Samuel, o Johnny, né? Acho que eram os 3, né? Eram os 3. Então aí entra o jogador. Alguns são mais resistentes, outros às vezes você tem que ter um pouquinho de cuidado, alguns levam mais tempo, às vezes uma lesão que pode agravar, outras o cara consegue suportar. É muita conversa. Então, hoje eu já fiz a correção, amanhã a gente vem pro CSA, então é assim que a gente está trabalhando. E vamos pro campo, devagar, com calma, sem fazer muito volume, com muito cuidado. Eu preciso ter força no sábado, preciso ter a torcida no sábado, preciso do apoio deles no sábado, preciso da ajuda deles no sábado. É um jogo duro, difícil, a gente precisa melhorar nossa pontuação para brigar lá em cima. O campeonato é muito equilibrado, né? A gente já observa que vários clubes já estão reforçando. O Grêmio trouxe jogador aí, Sim. o David, e outros que poderão chegar. O que você poderia dizer em termos de reforço para o Londrina? Vocês estão trabalhando, já tem os nomes, quantos nomes, posições, você poderia adiantar alguma coisa? Eu peço desculpa, mas não é minha área, né? Eu sou treinador, eu faço o melhor que eu posso dentro do meu trabalho. Eu tenho que entender, respeitar, mas eu transfiro essa pergunta pro Germano, pro Sérgio. Então, eu sou profissional, eu não reclamo de A, B ou C. Eu sei o que precisa, eu sei o que da necessidade, mas meu negócio é ali. Se der o João, eu tenho que treinar o João, se der o Pedro, eu tenho que treinar o Pedro. Não dá. A gente tem que entender também o processo. O Grêmio tem lá, né? 13 milhões de folha. Entendeu? Então não dá nem pra gente ficar comparando, né? Tem alguns que têm um investimento maior, a gente precisa entender, faz parte. Não dá para ficar aí reclamando, lamentando, e é assim que eu penso sempre. Boa tarde, mais Boa tarde. Você fez 3 alterações no intervalo no jogo contra o Grêmio, né? O Coutinho parece que sentiu, né? Douglas Coutinho foi por opção técnica ou ele sentiu alguma coisa? E eu gostaria de saber, você conta com a volta, estando recuperado, do Gabriel Santos e a permanência do Douglas Coutinho no ataque, e se eventualmente o Johnny Lucas não tiver a sua situação regularizada, que precisa da publicação do vídeo até amanhã, quem você optaria no meio de campo, se é que você pode falar? Mandaca tem possibilidade de voltar para a equipe diante das boas apresentações que ele fez anteriormente? Vamos lá. As 3, o Eltinho DM, né? O Dr. Jean achou melhor tirar. O Coutinho opção. E o ala, no lugar de recuar o ala, que estava fazendo um bom trabalho, mas eu estava perdendo o jogo. Então, eu achei que com a entrada do Dudu nós ganharíamos em força ofensiva também. O Miranda em agressividade, em velocidade. E o Matheus em combate, em segurar, em proteger, que é mais característica dele do que Coutinho. E aí desloquei um pouco o Johnny para lá e trouxe o Caprini por dentro, GG por dentro e João por dentro. Então, a intenção, eu acho que até fizemos um bom segundo tempo. Tivemos ali bola do jogo do Simon, do próprio Matheus, enfim. Então, agora o Johnny eu aguardo essa definição. Tem Mandaca, tem Marcinho, tem Mossoró. Aí, eu tô dando umas canjas aí para os internautas, né? Então, tem até amanhã. Amanhã, o sábado, aí eu defino. Você destacou a presença do torcedor e isso tem sido um diferencial, a forma de atuação do torcedor fora do gramado, né? Você já convocou o torcedor. E nós temos aqui a presença da Secretaria de Educação.
Eu gostei da presença de 120 crianças no Estádio Café. O que isso traz de diferencial na cabeça de um jogador experiente como o João Paulo, você que já foi também capitão de equipes com grandes conquistas, mexe com a cabeça, que você vê a criançada ali ao redor? Mexe e é muito legal, parabenizo a secretaria. E é sempre bom levar jovens ao estádio. O esporte só traz coisas boas, né? Principalmente para essa geração mais nova. Esporte é saúde, uma coisa ali que nos dá prazer, é um sonho de um menino um dia ser um atleta, ele vê um atleta, ele está dentro do estádio, então a gente também tem muito respeito, entende, gostaríamos que entrasse até com as crianças, a CBF aí agora não autoriza mais, então a gente gostaria de entrar com eles, porque ali é a pureza, né, de uma mente ali cheia de boas intenções, né, de pensamentos bons, de querer ser um dia um atleta, então é muito legal e eu conto aí com a presença do torcedor para nos ajudar. Eu acho que ele vai ser muito importante nessa reta, principalmente reta final aí do primeiro turno, e a gente espera fazer um grande jogo, vencer, agradecer no jogo do Vasco, o Arani, a gente viu aí o apoio deles, como tem sido importante, então juntos somos mais fortes, então conto com a presença deles, agradeço desde já. E entre no Instagram de um aí que vocês vão saber o time.